Fala, família da Natação Criativa! Quero agradecer muito a sua presença, que acompanha a gente pelo YouTube, pelo Spotify, aos mais de 360 mil seguidores lá no Instagram. E já tem novidade no Spotify. Você pediu e a gente vai trazer a sua solicitação. Ganhamos o prêmio Melhor Podcast 2025 e vamos subir todas as entrevistas que estavam no YouTube para o Spotify. O ano passado, 158 entrevistas. Vamos subir tudo para você assistir aí, onde você quiser, seja fazendo comida, seja tomando banho, seja onde for, todas as entrevistas onde vocês sempre solicitaram. E hoje vamos falar de um assunto muito importante. A gente vai falar sobre gestão aquática na temporada Gestora Deriva e um dos eventos mais importantes que acontece aqui em São Paulo em abril, que você está esperando tanto. Então a gente vai falar um pouquinho do que vai acontecer nesse evento e ainda a gente vai te auxiliar para você que é gestor, professor ou até mesmo personal trainer, você vai entender por que você precisa saber desses conteúdos. E eu não trouxe um, trouxe dois convidados hoje. Rogério Soares, muito obrigado pela presença, e Rafael Madormo, muito obrigado pela presença. Nós aqui agradecemos a oportunidade de estar aqui, ter um papo sobre gestão aquática, um assunto tão importante, tão necessário. Dentro do Congresso Brasileiro de Natação Infantil, a gente tem o S4, que é o Swim School Strategic Summit, que é um evento destinado à gestão aquática, entender o mundo aquático. A gente vê muito curso de gestão em academias, mas o universo da natação, ele é bem específico, por isso um evento específico para natação. Mas antes de a gente entrar nesse assunto, vamos agradecer os nossos parceiros, a Flote, materiais de natação que auxilia vários gestores, materiais para hidroginástica, hidroterapia, natação, vestiário, até piso de piscina, tudo você encontra no site da Flote, mais de 400 materiais no catálogo. Acessa lá que eu tenho certeza que tem o material que você está precisando. Plataforma Educar com mais de 200 cursos, curso de gestão aquática também, acessa lá que vai te auxiliar. O aplicativo da Swimtrack que monitora a evolução do seu aluno, faça avaliação pedagógica, aeróbica, anaeróbica. Se você tem a sua metodologia, você consegue colocar todas as suas avaliações dentro do aplicativo que vai com o seu logo e com o seu nome. Sobrasa, Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático, seja voluntário Sobrasa, assim como eu sou e leve projetos para a sua região. Acesse o site sobrasa.org, preencha o cadastro e receba um kit gratuito aí na sua casa. E a Raizo, nova metodologia no mercado, trabalhando gamificação dentro das piscinas com preço super acessível, metade do que é do concorrente. Mas vamos para o assunto de hoje. Rafael, conte aí para o nosso público o que é esse S4 e como ele se diferencia dos demais congressos de natação. Bom, a ideia do S4, ela surgiu já há alguns anos e a gente acabou implementando logo depois da pandemia. Nós já tínhamos feito eventos de gestores, há algum tempo atrás, em 2018, 2019, paralelo ao Congresso Brasileiro de Natação Infantil, mas aí a gente solidificou a ideia do S4 e porque a gente percebeu a necessidade de um olhar mais estratégico, especificamente para o gestor aquático, né? Porque existem muito bons eventos aí na nossa área do fitness, mas a água é tratada de uma forma à parte, como mais alguma coisa naquilo. Está errado, não, mas a gente sentiu que já era o momento de fazer isso. Então, desde 2022, 23, a gente começou, estamos indo para a quarta edição e vem crescendo e os resultados das pesquisas que a gente faz são muito satisfatórios, né? Porque o pessoal realmente precisa desse tipo de informação e conhecimento. E público que está curioso aí do outro lado, como está a programação desse ano, que está repleta de temas estratégicos? A gente tem até pessoas que estavam assistindo o ano passado e esse ano viraram palestrante. Quais são as palestras mais esperadas? O que vocês vão trazer aí de inovação para o mercado? Então, palestras mais esperadas, eu diria que é o conjunto, porque é até injusto você falar que tem alguém que é mais esperado, mas a gente, juntamente com o Rogério, a Sandra também participou de alguma maneira, a gente olha o que o mercado está buscando e traz temas que a gente acredita sejam importantes para esse momento. Então, a gente está trazendo, se você me permitir, eu até vou ler, porque é muita coisa.
mas eu acho que é interessante. Deixa eu falar, antes de você ler, Fala. acho que é importante entender que a formação, né, desse evento, desse curso, ela é feita pensada, né, de uma maneira que a lógica prevaleça no sentido que a pessoa ela vá assistir todas as palestras, mas existe uma conexão estratégica. Ou seja, ele vai poder sair dali e pensar cada uma das palestras como ele vai utilizar no planejamento dele. Então, nós, né, como o Rafael falou, nós estamos desde setembro, alguma coisa assim, Até antes. estruturando, pensando no que o mercado precisa, mas fundamentalmente de que forma, quais as ferramentas. Então, as palestras são muito voltadas para isso, trazer ferramentas que sejam aplicáveis, né, e que deem, obviamente, que o conjunto delas dê o resultado esperado. Então, o importante disso é que, apesar da palavra estratégica, é tudo aplicável, né? Porque tem muita gente que imagina, é uma coisa só. Não, não. É a estratégia aplicada, ou seja, é o pensamento estratégico, que você tem que pensar no médio e longo prazo, porém, com aplicação, com ferramentas, com temas que você vai sair de lá e vai poder aplicar. Então, só para vocês terem uma ideia, o evento é dia 10, o dia inteiro, na sexta-feira, e 11, a parte da Meio manhã. período. No dia 10, eu começo falando sobre a questão estratégica, o que está acontecendo no mundo das escolas de natação, o que está acontecendo no mundo aquático. Inclusive, agora em fevereiro, eu estou indo para a Tailândia participar do planejamento estratégico da ISA, da International Swimming Schools Association, que é a Associação Internacional das Escolas de Natação, que já surgiu em 2017, que já está em mais de 50 países, é a entidade que vem organizando esse mercado internacionalmente. E eu vou participar desse planejamento com pessoas. Eu represento a América do Sul, vai ter pessoas da América do Norte, da Europa, África, Oceania, para que a gente possa, para os próximos 3 anos, alinhar o que vai acontecer. Então, eu vou falar um pouco sobre isso na minha palestra inicial. Então, para mostrar o que está acontecendo no mundo e o que, que isso impacta no Brasil. Tá? Isso é alguma coisa que, inclusive, a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Depois a gente vai, nós estamos trazendo a Angie Vona, do México. A Angie é uma empresária, dona de escola de natação, que tem uma formação como arquiteta, mas que ela vem surpreendendo no seu modo de gestão, porque ela é empresária no México, mas mora nos Estados Unidos. Como é que ela faz essa administração? À distância. Então, que ferramentas ela utiliza? Para você que quer saber como administrar à distância, como fazer, ter o controle da sua equipe e tal, ela vai ter um papo muito interessante com ferramentas, como é que ela faz para administrar isso. Aí, pelo que a gente tem visto, ela é uma palestrante nova no mercado internacional, mas aonde ela fez, ela tem sido, a repercussão tem sido muito boa. Depois a gente tem, deixa eu olhar aqui, se não me perco, vai ter o Sérgio Amadi, que aí o Rogério também pode falar um pouco, Novos Caminhos para a Liderança entre o Cérebro, Dados e Pessoas. É o futuro da liderança. Aí o Rogério explica mais, porque o Rogério, inclusive, trabalha, né? Por isso que é a aplicação, não é só teoria. A gente está pegando gente que está aplicando no dia a dia. Legal. O Sérgio, ele é o criador, ele é professor de universidade em psicologia em psicologia positiva, e ele criou um aplicativo que mede a felicidade dos funcionários. Não só isso, além disso, o fit com a cultura, o risco de turnover de funcionários, enfim, ele tem um relatório, né, que é a partir de algumas perguntas que a gente faz para os funcionários todos os meses, para que eles consigam, para que a gente consiga entender como funciona a equipe no ponto de vista psicológico. Agora é moda, né? Agora virou moda. Nós temos a NR1 aparecendo, que a partir de maio, né, passa a ser uma regra e uma norma, né? Então, o Sérgio ele está muito envolvido com essa, né, com tudo isso. E ele vai trazer para a gente qual o princípio disso, né? Qual o princípio de se formar um aplicativo para medir isso e qual a importância disso no dia a dia
da empresa. Isso já aplicado em escolas de natação. Já aplicado em escolas de Não é natação. uma coisa Eu que é sou um fora. dos. Depois a gente tem a Cris Santos, que é uma pessoa já do nosso segmento, ela vai falar sobre equipes multigeracionais, ou seja, o desafio que a gente tem hoje das gerações, né, totalmente diferentes. Como é que você administra isso? Como é que você se relaciona com isso? É um papo muito, muito importante, principalmente para o gestor, né? O gestor de escola de natação normalmente é um mercado longevo, então você está falando de pessoas com uma idade próxima da minha, uma faixa etária, só que está administrando garotos que estão chegando no mercado com 20 e poucos anos. Como é que eu falo isso? É top-down, ou seja, antigamente eu mandava, o outro obedecia, hoje já não é bem isso. Como é que eles se relacionam entre eles? Né? Então, com faixas etárias, professores mais velhos, professores mais novos. Então, isso é algo que ela vai tocar. Aí a gente vai ter também um outro assunto bastante interessante, que é o Rodrigo Sorrilha. Ele é CEO da Fluidra e ele vai falar sobre piscinas inteligentes, a nova era de gestão operacional. Ele vai trazer o que está acontecendo, como é que as piscinas estão sendo desenvolvidas pelo mundo, o que tem de novo, é, o que isso facilita na nossa vida, porque uma das coisas principais, o que toma muito tempo de um gestor de escola de natação é cuidar da água, cuidar da piscina, que é o coração. Ele vai trazer novas ferramentas, novas coisas, ele vai mostrar isso. Então você vai ter a oportunidade, quem estiver lá, de ver o que está acontecendo, o que já existe, o que tem no Brasil, né? Um olhar, lógico, vai ter o ponto de vista da Fluidra, mas é um olhar mais abrangente para mostrar o que está acontecendo no mercado. Eu acho que é importante ressaltar que assim, a Fluidra ela é líder de mercado, então ela traz muita Mundial, inovação. né? Mundial, líder do mercado mundial. E é impressionante o que tem de coisa nova. A gente não tem tempo de mostrar de tanta coisa que aparece em termos de segurança, de tratamento, aquecimento, enfim, né, acho que todo o ecossistema da piscina. Então é importante. É o facilitador, né? A gente precisa, porque quanto mais esse mundo é tecnológico, mais você precisa ter relações humanas. E nós somos um centro de relações humanas. E aí, o empresário, o gestor, o professor, ele tem que estar voltado para atender o aluno e deixar esta coisa que é o suporte com a tecnologia. A tecnologia tem que trabalhar muito em cima disso. Então a gente tem que olhar, às vezes, olha, eu não quero investir nisso, mas quanto isso vai te poupar de tempo? O que isso vai ajudar na sua estrutura? Então, isso tudo vai ser conversado. Aí a gente passa para a Joana Duim, outra também estrela do mercado, para falar sobre os aspectos legais, que a gente tem que tomar muito cuidado, que está acontecendo hoje, mudanças, NR1, tudo que está acontecendo. Então, ela vai falar da insalubridade ao autismo, ou seja, a gente vai de um campo a outro, quase que um perguntas e respostas, onde ela vai ajudar bastante a tirar dúvidas. Lógico, lá em 50 minutos, uma hora, é limitado, mas o objetivo é suscitar o espaço para que você possa falar, ó, eu preciso prestar atenção nisso, eu preciso Criar uma correr atrás. reflexão, né? Criar É, uma reflexão por muito isso que a gente importante. chama de estratégico, porque a gente está pegando todos os pontos que a gente está falando, mesmo da tecnologia que eu estava falando da Fluidra ou dos concorrentes, não importa, mas a evolução que a gente está tendo, a importância é que você olhe e fale estrategicamente aonde agora eu vou investir. Eu estou bem aqui, eu não estou bem aqui. É para você se comparar o que está acontecendo. É, depois, ao final do dia, a gente está colocando uma novidade. Eu e o Rogério vamos fazer o que a gente chama de wrap-up session, que seria o embrulho do que aconteceu no dia. Então, nós vamos fazer uma sessão final, onde nós vamos resumir os pontos. Então, para que as pessoas possam relembrar daquilo que foi feito, desde a primeira palestra comigo até a Joana, olha, isso, porque é uma forma de você fixar os conhecimentos. Aí no sábado, a gente tem o que a gente chama de vitrine de negócios inspiradores. Aí é a parte prática. Então, a gente iniciou isso o ano passado, foi um sucesso absoluto, só que a gente já deu uma alterada. Ano passado a gente colocou 4 escolas de natação, academias aquáticas, para falar. Esse ano a gente está colocando só 3, porque no final o Rogério vai comandar um bate-papo de 1 hora para fechar o que a gente aprendeu
das 3 experiências diferentes que a gente vai ter. Então, só para citar, a gente vai ter a Márcia Ortiz de Natal. Márcia Ortiz, ela é uma fisioterapeuta que eh, ah, entrou pelo mundo da fisioterapia, fisioterapia aquática, mas aí ela percebeu o nicho natação infantil e criou a natação infantil da Márcia Ortiz. Então ela vai contar sobre essa trajetória, como é que ela trabalha, é um trabalho muito interessante, com uma visão diferente, levando gente importante do mercado para trabalhar com ela lá em Natal. Se associou, né? Se associou com uma associou a pessoa. isso. Então é uma visão, se você quiser complementar. Não, então, na verdade, a Márcia deu um passo extremamente importante. Como ela percebeu que a parte técnica tem evoluído bastante, né, que é isso que o Rafael falou, de todas essas novidades, ela se associou com uma pessoa do mercado que já é relevante, que tem uma história e que tem conteúdo, levou essa pessoa para Natal, Ana Maria Pinheiro, Ana né, Maria não... Pinheiro, eu não sabia se podia falar, mas já pode. A Aninha, justamente para fortalecer, né? Porque na parte do ponto de vista empresarial, a Márcia é um sucesso, ela tem né, o marido que também também está no está negócio. no negócio, mas na parte técnica ela sentiu uma lacuna e levou uma pessoa. Então eu acho que isso é inspirador, né? É a pessoa perceber que ela precisa de mais alguns componentes para que o negócio seja um sucesso absoluto. Então esse é o case da Márcia, que eu acho que vai ser muito, muito E bacana. depois a gente vai levar a Andiara Tetila, a Andy, né? Que inclusive já esteve aqui com você, é da Tibum Educação Aquática de Dourados. A Andy também é uma história muito interessante. Ela criou um mercado em Dourados, ela é a primeira escola de natação lá, uma cidade que está em franco crescimento, ela já está pensando em expansão. Ela tem uma visão muito particular de como lidar com as suas equipes, de como ela se relaciona com os clientes. Então, é alguém que também vai agregar bastante conhecimento. E, por fim, aí o Rogério pode até falar mais, a gente vai ter o Marcelo Cardoso da Nova Fit, que vai falar sobre o desafio low cost, uma nova experiência no mercado de natação. Muita gente está querendo entender o que isso pode acontecer, como é que isso pode mexer no mercado, o que está acontecendo. Ele é de uma rede de fitness e que está investindo nisso. Aí o Rogério pode falar um pouco melhor. Então, o Marcelo é um cara que veio do mercado financeiro, mais um, né, que entrou nessa. O irmão é professor de educação física, então ele entrou, né, na área do fitness. Como o Rafa falou, ele tem uma rede de low cost e em determinado momento ele entendeu que deveria montar uma piscina. Foi uma ideia inusitada, né? Eles fizeram a primeira unidade, ela obviamente teve alguns percalços, justamente porque eles não tinham esse expertise, né? Então eu estou trabalhando com ele, por isso que eu conheço bastante o negócio. A gente pegou no final da estruturação da primeira unidade e montou um método para ele, montou todo um método exclusivo para eles e principalmente adaptado ao low cost. Então ele já tem a segunda unidade, a gente já inaugurou a segunda unidade e o negócio tem sido um grande desafio. E é isso que ele vai contar, né, da onde surgiu a ideia e como está sendo esse desafio de trabalhar com um negócio totalmente diferente do que é o fitness, do que é uma academia low cost. E eu acredito que assim vai ser muito legal entender como funciona a cabeça de um empresário que não é do nosso mercado, né? Que veio do mercado financeiro, né? Como ele avalia, né, esse negócio, como ele está avaliando o negócio piscina. Então, no final, só para resumir isso, vocês veem que a gente cobre vários assuntos com várias perspectivas e esse sábado com as 3 escolas é para que a pessoa possa olhar, entender o que está acontecendo e se comparar. Um dos objetivos é esse, olha, o que está acontecendo ali que eu posso me ajustar? Onde eu estou fraco? O que está pensando? Muita gente tem medo da low cost, né? Ou desse tipo de rede que pode chegar aí. Mas se eu entender o pensamento dele, será que não facilita o meu trabalho para que eu possa, ao invés de eu ficar só falando que isso é impossível acontecer, né?
A gente já viu lá atrás, em 2009, todo mundo falava que era impossível, e hoje a gente tem a terceira maior rede do mundo, que é a Smart Fit aqui no Brasil, né? São 1.500 unidades no mundo. Então, Essa adaptação do mercado, eu acho que é importante que os empresários mais antigos vejam que o negócio realmente mudou e não tem volta, né? Como que é? Foguete não dá ré, né? quer dizer, até dá, hoje até dá, mas o que é importante é que a gente, por melhor que você seja, por, por melhor que sua empresa Por mais seja, tempo que você esteja no por- mercado, né? você não é tão relevante para o mercado como você acha que é. Essa é uma realidade que é dura a gente ouvir. Mas é isso, o mercado ele vai se adaptando. Então, se as pessoas não prestarem atenção no que está acontecendo, e esse é o nosso objetivo. Vem aqui, pessoal, olha, está acontecendo isso. Depois a gente vai falar um pouco mais do que está acontecendo lá fora. Está acontecendo isso. Presta atenção. Como é que você se prepara? Ao invés de ficar com medo, estuda, resolve. Até para decidir, como no meu caso, olha, a gente não vai continuar com esse negócio por causa disso, disso, disso. Mas eu saí porque eu quis. Eu não fui saído do mercado. Essa é a diferença. Ampliar essa visão, a gente entende, por isso que a gente se preocupou bastante, inclusive o tema, né, é justamente o que vem pela frente, né? O tema do S4 esse ano é justamente isso, o que está vindo pela frente. Se a gente não conseguir ampliar a visão do empresário para isso, ele vai morrer na praia, né? Porque se ele não se atualizar e não buscar informação recente, informação nova para melhorar o negócio dele, provavelmente ele vai ser saído, né? Como o Ainda Rafael. dá tempo. Ainda, É, o exatamente. famoso case da Kodak, né, que a gente vê em vários eventos, que era líder de mercado e hoje não existe mais porque ficou para trás do mercado. E agora eu entendi que eu fiz a pergunta, qual é a palestra mais esperada? Se eu tivesse que escolher 3 palestras para assistir, não tem como, eu quero assistir todas, então é impossível. E você tem essa oportunidade, quando você adquire o evento, você assiste todas as palestras, então você não tem que escolher qual palestra, que horário, você assiste a todas, então são tendências, então grandes nomes já passaram aqui nessa mesa, ou o tema já passou aqui nesse podcast. Então, falando sobre ambiente de trabalho, o Brasil é o país mais ansioso do mundo, e agora a gente vai ter a certificação testando e avaliando os ambientes de trabalho, que às vezes você escolhe a mudança de uma academia para outra por R$ 100, e às vezes o ambiente da outra academia não é tão bom quanto aquele, e isso acaba te prejudicando. A parte de você fazer essa gestão, Alan, à distância, então vai auxiliar, às vezes tem 2, 3 unidades, ou mesmo você tem a família, tem o seu lazer, e como você administrar a sua academia. E essa parte geracional. Acho que pela primeira vez a gente encontra no ambiente de trabalho 4 a 5 gerações trabalhando junto. Isso nunca aconteceu. Antes as gerações mudavam a cada 10 anos e a pessoa não tinha uma longevidade. Eu entrevistei um rapaz que com 65 anos ele fez a faculdade de Educação Física, foi eleito o melhor estagiário da rede Bodytech. Então, está entrando no mercado de trabalho com 65 anos, sendo estagiário na nossa área. Então, é um mercado que a gente não tinha antes. Então, como essa geração conversar com a outra geração, como não ter conflito, são temas importantes, além das tendências aí de cuidado de piscina, o que tem de novo de material para você tirar o foco e pôr o foco onde você precisa. E a parte prática, eu sou suspeito para falar da Andy, da Tibum. Ela fez um negócio muito bacana que vai gerar muita curiosidade, que ela retirou os vestiários da academia dela. E acho que é tendência, a gente vê isso lá fora, nos Estados Unidos, academia sem vestiário. A pessoa vai, faz a natação, se troca e vai embora. E ela é um case de sucesso. Então, como realizar isso? Então, eu acho que não tem como escolher uma, é difícil. Mas se a gente olhar todos esses cursos, todas essas palestras, a gente vê uma nova tendência, a gente vê um novo mercado. O que vocês conseguem citar e quais são as principais tendências globais de gestão de escolas de natação que vocês acreditam que vão impactar no Brasil nos próximos anos? Bom, efetivamente o que está mais em voga no exterior é a criação de redes. Então você tem nos Estados Unidos, Canadá, Austrália, China, Oriente Médio, todos aqueles países do Emirados Árabes, você tem grandes redes surgindo na área de natação, de escolas de natação. Só para deixar claro aqui, escolas de natação na maioria dos países é um conceito um pouco diferente do que aqui no Brasil. Escola de natação normalmente é voltado para criança, 0 a 6, 0 a 12. São
uma participação menor, assim, sei lá, 10% talvez, que você tem para todo mundo, porque aí ele vai para uma academia de fitness normalmente. Então você tem redes com 150, 200 unidades surgindo, e isso eu acredito que vai chegar no Brasil, ou através de redes internacionais, ou através de redes locais, que começam a surgir, né? Você tem o Renato Dourado lá em Brasília fazendo a manta. A gente conhece casos aqui que a gente não pode entrar muito em detalhes de coisas que a gente é consultado o tempo todo. Eu sou consultado muito por pessoas do exterior para saber como é que é o mercado brasileiro, tal. Eles não vêm ainda por causa da questão tributária, que é muito complexa. Porém, agora com a reforma tributária, que a Isso gente vai pode achar facilitar. boa ou ruim, você começa a facilitar um pouco isso para a gente e para eles. Então, eu acho que nos próximos 5 anos a gente vai ter uma mudança significativa com relação a esse tipo de coisa, além da especialização, né? Então, você vai começar a ter, na água especificamente, trabalhos muito específicos. Olha, eu vou ser uma escola de natação de 0 a 6, já existe. Eu vou ser uma escola de natação com atividades terrestres também, mas só para criança. Eu vou ser, uma coisa que eu acredito que vai acontecer, que eu já vi no México junto com a Sandra, eu vou ser um local de atividades aquáticas focado em crianças com deficiência ou adultos com deficiência, que até admito crianças sem deficiência, entre aspas, né, porque todo mundo tem alguma, mas o público que é almejado ali são crianças com deficiência. Então, você tem especializações, uma coisa que eu falo há muito tempo, nós estamos criando uma geração de pessoas que gostam da água, desde lá do 2006, 2005, por aí, que isso começou a crescer, e esses alunos crianças estão virando adultos, e esses adultos querem praticar natação, né? Então, por isso você tem também o crescimento de esportes outdoor, ou seja, na praia, maratona aquática, e aquele adulto que quer nadar. Então, eu acredito que nos próximos anos a gente vai ter um crescimento também significativo da natação adulta. Já começa a acontecer. Então, tem várias coisas que a gente precisa pensar para que se estabelecer. Assim, eu diria que a tecnologia, que as escolas de natação não estão acostumadas, né? Algumas ainda têm um software totalmente arcaico, e isso vai ser um diferencial enorme daqui para frente. É, Quem não utilizar a tecnologia em todos os aspectos, tanto na parte técnica como na parte de estrutura e principalmente na parte administrativa, vai ficar para trás. Porque a informação hoje é muito rápida. Você não consegue hoje com um caderninho, né, ou mesmo com uma planilha de Excel, entender o que está acontecendo no seu negócio se você não utilizar a tecnologia. Eu acho que nesse ponto o Rogério pode falar bem, porque existem vários programas hoje que você pode utilizar para aferir, como a gente já falou, a felicidade do seu colaborador, para aferir a sua relação com o cliente, para que isso é importantíssimo, que esse é um ponto, né? Eu não sei nem se eu estou me antecipando, mas já encaixa aqui na conversa, que é o seguinte: a, a nossa o nosso mercado é constituído de pessoas, ele é um mercado longevo. Você tem empresas com 50 anos, 40 anos, 30 anos, e um dos erros que a gente percebe é que o empresário ou o gestor, ele administra achando que o seu cliente pensa como ele. Na realidade, você tem que entender o seu cliente. Você não é o seu cliente. A sua cabeça, às vezes, pode até bater com o que seu cliente acha, mas você tem que saber o que o seu cliente quer. Essa é a grande diferença que eu acredito que a escola de natação está começando a entender. Se a gente pegar, sei lá, na maioria das escolas, 70% é criança, escolas de natação, 60%, 70%. Qual é o pai dessas crianças? Porque você tem dois Na públicos, né? verdade, você lida com dois públicos, né? Você Com tem o a filho e com o criança pai, e né? você tem o pai. Você tem que atender os dois. A criança tem que ter uma boa aula,
divertida. ou o que ela queira aí. E o pai, o que eu falo pai de forma genérica, né? Responsável, né? O responsável, que pode ser inclusive avós, que você também tem que prestar atenção nisso, porque tem muitos avós que bancam a natação dos seus filhos. Ele também precisa ser atendido, mas vamos pegar os pais. Qual é a faixa etária? É entre 25, 35, 40 anos. Como é que esse cara é atendido pelo banco online? Como é que ele é Exato. Como ele se atendido? comunica, Como é que ele se né, comunica? na E a sociedade. gente ainda quer ficar fazendo um trabalho como se a sua escola de Analógico, né? natação fosse a única coisa analógica que ele valoriza. Ele pode até valorizar por um período, mas quem oferecer respostas mais rápidas, respostas adequadas, um tratamento adequado, que tiver bem Uma exposto, ferramenta séria, né? com Com ferramenta. estatística. Exatamente. A predição futura, você tem ferramentas hoje que dão a predição da probabilidade que você vai perder de aluno, se aquele aluno vai cair fora ou não. Isso, os programas básicos te dão isso. E às vezes o cara tem o programa, que essa é uma das coisas que a gente escuta principalmente do pessoal da Pacto, que o cara tem tudo lá, mas ele não usa. Então, é isso que o S4, agora voltando para a gente, é que a gente quer despertar. Olha, se você tem a ferramenta, você não vai gastar mais do que você já tem. O que você precisa é reformular a sua forma de pensar, né? E surpreendentemente, né? Porque quando você fala para esse público, a primeira reação é: ah, mas eu não tenho tempo para fazer isso, ah, eu não consigo. E é justamente o contrário, né? Essas ferramentas vão fazer com que ele tenha muito mais tempo para fazer o que ele deveria fazer, que é atender o público dele, que é, né, atender o cliente dele. Então, por isso que eu vejo que não existe, né, não dá para voltar. A tecnologia veio e todo mundo vai ter que aprender a lidar com ela. A inteligência artificial para alguns momentos, enfim, como o Rafael estava falando, você tem ferramentas excelentes hoje para entender o teu cliente do ponto de vista dele e não do teu ponto de vista e fazer isso de forma estatística. Não é que a dona Mariazinha lá das 11 da manhã reclamou. Não, você tem um conjunto, né, de opiniões que te mostram estatisticamente que você tem um problema. E aí você tem muito mais rapidez para resolver esse problema. Então, esse é um caminho sem volta. E essa é a nossa grande preocupação, né? É mostrar, é chacoalhar mesmo, né, a cabeça dos empresários nesse sentido. Falar, olha, tem muita coisa que veio para te ajudar, não para te atrapalhar, porque o primeiro momento sempre é reativo, né? Ah, eu não vou aprender, ah, eu não vou saber. E é muito Ou é fácil. muito caro, não Ou é vale. muito Por caro. exemplo, uma automação de casa de máquinas hoje é essencial. Se eu tivesse no mercado, seria a primeira coisa que eu faria, porque isso libera tempo para você fazer as coisas mais importantes, que é cuidar do seu cliente, né? A inteligência artificial te ajuda a combater a tua burrice analógica, né? Então, no sentido de que às vezes a gente acaba não fazendo coisas porque a gente não quer enxergar, né? Então, tem várias ferramentas gratuitas, tem muita coisa. O que precisa hoje é ter tempo para se dedicar às coisas certas, né? Não adianta você fazer tudo certo, você tem que fazer as coisas certas, né? Certo. Eu acho que o importante é que o S4 vai trazer essas ferramentas, vai mostrar, ou às vezes você já tem essa ferramenta e você ainda não sabe como utilizar ou como analisar os dados que essa ferramenta dá, e você vai ver outras pessoas que estão fazendo isso e estão tendo sucesso. Então, academias de natação, profissionais, o que ele utiliza dessa ferramenta que funciona no dia a dia, que você pode levar aí. Então, às vezes, o que funciona em João Pessoa vai funcionar em Curitiba, vai funcionar em Brasília, e sem contar também essa parte do comportamento e do perfil do cliente, que está mudando. Isso muda muito rápido, como a gente falou, as gerações estão mudando rápido e com isso os anseios dessas famílias estão mudando rápido. Antes o pai dava 2 palmadas, a criança entrava na aula de natação e você só tinha que satisfazer o pai. Hoje, se a criança não gosta da aula de natação, ele não volta, porque o pai não compra essa briga, entre aspas, de querer levar a criança no dia seguinte. Então, como você criar essa experiência tanto para a criança quanto para o pai? Eu já vi uma academia que foi montada, que a primeira estrutura que eles planejaram é aonde o pai ia ficar assistindo a aula, porque onde muito pai fica no home office. Então, antes não se preocupava com a piscina, com o vestiário. Falei, não, o primeiro lugar que eu tenho que é dar conforto para esses pais virem, assistirem a aula e trabalhar no local assistindo. Então, mudou o perfil. Então, a gente tem que ter esse olhar. E uma dor comum também dos gestores é a evasão.
A natação a gente tem um número de evasão alta, então às vezes por causa do frio, na região centro para baixo do Brasil, para cima a gente tem muita chuva. Quais são as dores que o evento vai auxiliar para a gente diminuir essa evasão ou mapear, prever, reduzir de alguma forma? Você falou bem, porque o primeiro ponto é mapear. Você precisa entender qual é a tua evasão para saber né, qual é a meta, onde você quer chegar. Mais uma vez, a tecnologia te ajuda nisso. Hoje você tem, como o Rafa falou, você tem ferramentas preditivas que já te mostram o futuro, né? Existe hoje um negócio muito bacana que chama mapa de risco, né, que alguns dos sistemas têm, e que tem 20 itens que mostram que o teu cliente não vai continuar. E você consegue se antecipar a isso e diminuir essa evasão. Além disso, você pode usar todas as ferramentas de marketing que você quiser, mas a melhor ferramenta de marketing que tem é a entrega, né? Então você tem que melhorar a sua entrega o tempo todo. Se você quer diminuir sua evasão, você tem que melhorar a sua entrega e tem que comunicar bem né, o que você está fazendo e principalmente monitorar para saber o que está acontecendo. Então, a expressão dores, eu particularmente não uso, eu nada contra, É. mas eu prefiro o que o Peter Drucker fala, que é o job to be done, o trabalho a ser feito, que eu acho que ele é mais completo. Então, e voltando sempre para o S4, a gente mostra esse painel todo para que a pessoa entenda o trabalho que ela tem que fazer, o que ela precisa, aonde ela vai investir, em que ritmo ela vai investir, em que momento ela vai fazer determinadas coisas. Porque o que acontece normalmente, você vai num evento desse, às vezes fala, nossa, eu preciso mudar tudo. E aí você se perde porque você quer mudar tudo de uma vez. Então, aí entra o job to be done. O que é mais importante? O que é prioridade? Né? Não existem prioridades, existe prioridade é uma. Então, a prioridade é essa. Depois disso, eu vou fazer isso, isso, isso. Então, eu acredito que se a pessoa tiver isso em mente, qual o trabalho a ser feito, baseado sempre naquilo que o mercado deseja, no que os meus clientes precisam, né, a gente tem que pensar da seguinte maneira. Antigamente, a escola de natação, em geral, estou falando da década de 70, 80, 90, quando você tinha poucas, e ainda somos poucos comparados com o mercado de fitness, não que a gente tenha que ser do mesmo tamanho, mas pelo menos metade, a gente não deve ser nem um Um quarto. quarto, né, Então, acho que ainda tem muito espaço de crescimento. Antigamente, você fazia administração olhando para dentro, era como se você tivesse uma sala como essa, numa sala de espelhos, em que você ficava se refletindo. Hoje, você tem que ir para a janela, você tem que olhar o que está acontecendo lá fora, voltar aqui para dentro, e falar, eu preciso fazer isso porque o que está acontecendo lá fora é isso. Porque se você não fizer isso, só ficar olhando para dentro, eu tenho a melhor metodologia, eu não sei o quê, eu não vou ser nunca isso, ou não vou. Esquece. Como eu já disse no começo, ninguém é tão relevante para o mercado que não possa ser substituído. E aí é a importância de entender o trabalho que você precisa fazer, sempre baseado nos seus clientes. E um tema que vem surgindo e tem força e curiosidade até dos gestores é a low cost. Então, como vocês enxergam essa mudança de modelo de mercado de natação? Quais os riscos e até oportunidades envolvidas? Então, como eu tenho acompanhado muito de perto, né? Porque eu tenho os clientes low cost, eu tenho trabalhado com eles. Tem uma coisa muito interessante que assim, os donos de escola de natação tradicionais estão com medo né, ou com aquela reação de, não, isso não vai dar certo, não existe, imagina, o cara pagar muito menos. Mas ninguém percebeu ainda que nós temos uma demanda reprimida, né, nas periferias enorme, enorme. É uma coisa assustadora do ponto de vista positivo. Você tem muita gente que gostaria, você tem muito pai que gostaria de colocar o filho dele na natação. E sabe por que ele não coloca? Porque é longe, porque é caro. Agora, quando você se determina a ir onde ele está e colocar uma piscina, muda tudo. A gente tem visto isso, é uma grata surpresa, eu fico muito feliz toda vez que eu visito, né, as piscinas dos meus clientes, a piscina lotada.
né? A piscina cheia e com método, funcionando, né? As crianças aprendendo. Então, não é que simplesmente alguém teve a ideia de cobrar barato para lotar as piscinas. Não, né? Nós fizemos com estratégia, né? Montamos um negócio que, óbvio, adaptado. Aí você fala, então a aula que acontece na academia lá na Zona Sul, que custa R$ 500, é igual? Claro que não. Claro que não, mas isso não quer dizer que a aula não seja boa. Nós temos isso em restaurante, nós temos isso em todo tipo de serviço. Agora, a low cost, ela é uma realidade porque nós praticamente a gente não vai mexer com o público que já está nas escolas de natação, né, das zonas mais com um poder econômico maior. Nós estamos indo na comunidade, nós estamos indo na periferia, onde, como eu falei, a demanda é muito maior do que a oferta. Então, podem ficar tranquilos. E, como eu falei, esse é um negócio que, bem feito, bem trabalhado, é um novo negócio e um excelente novo negócio. Agora, precisa ter condição para fazer, né? Eu falei no nosso podcast anterior, dá muito trabalho. Dá muito trabalho. Não é fácil, não. Não, não pensa que é só abrir e encher a piscina. Não. Tem muito trabalho, a gente tem um desafio diário de fazer uma gestão, de montar uma gestão com processos para que o negócio funcione. Então, eu acho que concordo com o que o Rogério está falando. E uma coisa que é importante a gente frisar é que quando você está pensando dessa forma, esses empresários que estão chegando com esse tipo de abordagem, na construção do negócio, eles já colocam tecnologia, eles investem um valor alto para que a operação tenha um custo baixo. Esse é um dos segredos, né? Outra coisa que é importante, que o Rogério, eu acho que é fundamental, existe muita gente desassistida no nosso mercado. E aí eu venho para a questão da segurança aquática. Quando a gente começou a falar em segurança aquática em 2008, no primeiro congresso, a gente fez um trabalho de conscientização das escolas de natação, que é onde a gente atua, dos profissionais, para que desse a importância devida a isso. Não que não existissem esforços, como a gente mesmo, a gente já fazia isso na nossa academia, o Rogério já devia fazer na dele, a gente tinha em São Luís, tinha em Curitiba trabalhos conhecidos com relação à questão da segurança aquática, mas eram trabalhos individuais. Hoje o mercado se conscientizou, né, e é um trabalho que vem sendo feito ao longo de... Aí a gente começou o mês de segurança aquática em 2012, ou seja, completamos, agora perdi 13 edições, e isso fez com que a segurança aquática ela entrasse na conversa do nosso segmento. Antes as pessoas tinham, mas não da maneira como é hoje. Pensa, hoje acontece o afogamento, você está vendo na internet. Pensa para os pais que estão na periferia, que querem dar essa proteção também para o seu filho e não conseguem. Então, por isso que eu falei no começo, que o mercado ele vai começar a achar especializações. E isso existe. Agora, o que eu deixaria para o empreendedor, o empresário, o gestor tradicional do nosso segmento não tenha medo, mas aprenda. Não tenha medo, mas estude. Não tenha medo, mas entenda as oportunidades que estão sendo criadas. Porque o que pode acontecer, como aconteceu com o fitness. Quando a Smart Fit lançou, todo mundo fala, não, ela vai atrapalhar. Não, ela ajudou a crescer o mercado. Eu acredito que essas low cost, porque o termo não é exatamente correto, mas essas que trabalham com um volume maior e um preço menor, elas também têm um papel de ajudar, porque tem muito cliente que ali, de repente, fala, não, eu quero um trabalho um pouco melhor, eu quero uma outra, né? Então, é um mercado que vem, que a gente precisa entender e aprender. E eles também, porque também tem um outro detalhe aí, pelo outro ponto de vista. Desculpa estar me alongando, mas acho que é um assunto muito importante. O empresário que entra nessa área low cost para trabalhar, ele também tem que ter essa percepção que o Rogério falou. Não é tão fácil como o fitness. Você monta um galpão e faz. Ele tem
toda uma camada de necessidades É diferentes. praticamente outro negócio. E aí, não são todos que têm essa expertise, essa capacidade e essa resiliência para atuar nesse mercado, porque para ser desse mercado você tem que ser resiliente. Eu acho que também tem muitos insights que você consegue pegar, mesmo você não sendo uma academia que tem esse fim, mas alguns insights que você pode colocar na sua academia. Então é importante você conhecer esse novo mercado. E se a gente falar em low cost e associar o Sesc, é o que o Sesc já vem fazendo há anos, com preço acessível, dentro da comunidade, com lista de espera enorme. Qualquer Sesc que você vai tentar fazer Exato. matrícula na natação, você vê que a demanda tem. A gente precisa de mais unidades. E aí, quais insights também o S4 vai trazer sobre precificação, fidelização, diferenciação do mercado, que são também temas cada vez mais competitivos? Então, a nossa preocupação é mostrar que sem planejamento o negócio não anda. E todos os componentes, todas as palestras, elas vão tocar nesse assunto. Então, mesmo os cases, a questão da precificação, ela é uma questão que tem que ser estudada, né? Mais uma vez, estudar, entender o seu negócio, entender o seu mercado, entender o seu público. E os convidados, né? A gente tem conversado bastante nesse sentido, de que eles coloquem essa preocupação de uma forma planejada, né? Que eles consigam é, caminhar de acordo com aquilo que foi estabelecido, enfim, mas estudando aquilo onde ele quer chegar. Então, eu acredito que assim os insights virão de discursos que mostram uma preocupação única. Por isso que nós nos preocupamos em montar alguma coisa que tenha sinergia, né? Que vá chegar em algum ponto, porque todas as conversas, todas as palestras, elas vão levantar pontos que podem servir como insight para o empresário. No fundo, o que a gente fala é que é uma construção. Eu já falei isso, mas todos os nossos eventos a gente sempre trabalha com o objetivo de construir. A gente não coloca uma palestra porque a gente gosta desse ou daquele, ou porque. Não. Ela tem que ter uma conexão para que a pessoa possa construir um panorama na sua cabeça. E como o Rogério falou, a gente vai trabalhar todos esses pontos de forma teórica e prática, né? Então, são coisas que eu acredito que quem estiver lá vai ter a oportunidade de absorver bastante coisa. E mais importante, né? É um local onde você cruza com os seus pares, onde você vai conversar, entender realidades diferentes. Porque, por exemplo, a gente tem, vamos falar de preço, ano passado a gente mostrou o Mauro da Tubarão de Goiânia, que ele são, talvez seja o único caso no Brasil que ele só cobra plano mensal. E está há 30 anos e é de E funciona sucesso. super bem. Três piscinas lotadas, mais de 1.200 alunos. Agora, essa é uma realidade dele, porque ele tem um entendimento do público dele, ele trabalha para um público muito específico e ele sabe como trabalhar. Ah, mas então eu vou ouvir a palestra do Mauro, eu vou fazer agora só. Vou acabar com os planos. É, não, não é isso. Eu tenho que entender o que ele está falando, aonde ele está inserido, qual o contexto que ele faz isso. Então, são experiências que você vai adquirindo para aplicar no seu dia a dia. E muita gente que está aí do outro lado, às vezes pensa que esse evento da S4 é apenas destinado a diretores, proprietários ou coordenadores de academia, mas ele vai muito além, né? O professor tem que assistir, o personal trainer. Para quem vocês falam que é destinado e qual a importância de todos os públicos assistir esse evento? Então, a gente trabalha como foco, a gente tem que ter um foco, o gestor, o empresário em si, né? Porque às vezes pode ser o empresário, pode ser um, o gestor pode ser outro, o, as pessoas que querem investir nesse mercado, todo ano a gente tem lá 3, 4, 5 pessoas que são disso. Os personagens aquáticos são, eu acho que interessante, para que eles também tenham uma visão, porque eles, querendo ou não, gerem um negócio, entender.
né? E alguns a E gente às vezes até ocupa um negócio, né? Ocupa um espaço de um empresário. exatamente. Então, e ele também pode se tornar um empresário, como já tem acontecido com alguns personagens aquáticos que cresceram, montaram suas equipes e agora estão indo para agora ou já há algum tempo montaram as suas escolas, né? Então, e para o próprio profissional que queira ter uma visão mais abrangente de mercado, porque é, é importante o tipo de conhecimento, é importante ter esse tipo de visão. Então, ele é um evento aberto, com foco no gestor, no empresário, mas que tem informação para todo mundo que se interesse por esse tipo de atividade. E o que vocês enxergam aí que às vezes impede esses gestores, donos de academia, de darem um próximo passo aí na profissionalização das escolas de natação, ou que trava eles possuem aí para tentar seguir essas tendências do cenário atual? Sempre deu certo. Eu cheguei até aqui, eu fiz A desse minha jeito, verdade é a verdade. sempre deu certo. Cheguei até aqui, deu. Já tentei isso lá atrás e não deu Não dá certo. Ou certo. seja, mas o contexto, a realidade era outra. Às vezes Mercado. a pessoa bloqueia porque ela tentou uma vez e não deu certo, talvez porque foi no momento errado. Então, o que eu acredito é que é como acontece com todo negócio que é de sucesso, ele fica prisioneiro do seu sucesso. Então, ele não arrisca, ele não estuda, ele acha que aquilo é o suficiente para ele. Quando, na realidade, no mundo que nós vivemos hoje, a gente não tem mais tempo, né? Eu podia errar. Quando eu construí junto com a Sandra, a nossa academia, a gente demorou 6 anos e meio, porque não tinha grana, eu trabalhava fora, juntava, fizemos 6 anos e meio. Hoje, se eu demorar 6 anos e meio para fazer academia, eu vou quebrar, vou perder o dinheiro, porque não Não, tem. o retorno do capital investido vai ser em 20. Exatamente. Quer dizer, se tiver. Se tiver. O Rogério, que é especialista nisso, está construindo negócio em que você, em 6 meses, 8 meses, um ano, você está fazendo um negócio. Aí você acha que o teu mercado está seguro. Não, aqui não vai chegar ninguém. Daqui 6 meses, 8 meses, se você não está observando, tem alguém que está montando do seu lado. E o mercado de escola de natação vai crescer. Eu vejo que uma das travas que tem acontecido, a gente inclusive vinha conversando sobre isso, é o cansaço. Porque, como o Rafael falou, esse negócio é para pessoa resiliente. O negócio não é fácil, tem muito trabalho, porém, essas pessoas precisam entender, né? Principalmente os mais velhos no negócio, né? Que têm mais experiência, que têm mais tempo no negócio, que o negócio está mudando também para isso. Existem algumas facilidades hoje. Você não precisa ficar mais 24 horas dentro da tua escola de natação, você não precisa no domingo ir na tua casa de máquinas, que é o que acontece. Isso cansa, óbvio que o cara está 35 anos nesse negócio, todo domingo ele tem que ir na casa de máquinas para ver se não inundou. Claro que chega uma hora que cansa, mas hoje você já tem tecnologia para resolver isso, né? Então é um novo momento. Então é justamente destravar isso na cabeça dele, de que ele pode ter, por exemplo, a mexicana, que eu esqueci o nome aqui, Ange, a Angie, ela vai mostrar, né? Como você gera a tua academia à distância, né? Usando a tecnologia. Então é muita coisa legal, é muito assunto legal, né, que a gente está trazendo no S4 para justamente destravar isso, para que as pessoas possam entender o novo momento e possam ampliar a visão, né, de um negócio que sempre deu certo, mas sempre foi de uma visão estreita. E agora ele precisa aumentar, ele precisa ampliar essa então, visão. resumindo, que os dois falaram aqui, é que o empresário, o gestor, ele tem que abrir a cabeça. Com parcimônia, não vai virar porra louca, desculpe o termo, mas não vai ficar. Mas ele tem que entender que o mercado de hoje não tem nada a ver. O que trouxe até aqui não é o que vai levar ele para frente, é a frase mais do que batida, né? É uma trava que eu vejo, às vezes, do profissional se profissionalizar, estudar, ir atrás de cursos, que às vezes ele cobra isso dos funcionários deles, dos colaboradores. O professor não se especializa, não vai atrás. E também tiver nesse cenário que muitos coordenadores, donos de academia, foram ex-professores. Eles ficam muito estudando a parte técnica da natação e não vai para a parte de gestão. E aí a gente não consegue profissionalizar. Como vocês enxergam também esse profissional que fica muito na parte técnica e não vai estudar a parte de geracional da academia de gestão? Dois caras que falam muito, é isso que dá.
Então, na verdade, o que acontece? Isso é uma realidade, como você falou, mas isso está mudando e tem que mudar, né? O empresário hoje, ou o dono de escola de natação, ele tem que saber que o papel dele é de gestão. Se ele quiser ser professor, ele que coloque alguém para fazer a gestão do negócio. As duas coisas não dá. Eu acho que talvez esse seja o meu maior desafio na consultoria, principalmente das pessoas que estão entrando, ex-professores que querem montar sua escola, personagens, que agora está acontecendo bastante, é colocar na cabeça dele que o lugar dele não é mais dentro da piscina. O lugar dele é na sala fazendo gestão, né? Entendendo o negócio como um todo. Ah, mas eu posso? Pode, você pode continuar, mas você tem que ter um responsável por isso, você tem que ter um organograma, né, que te dê espaço para você fazer gestão. Se você não fizer gestão, o negócio não vai andar. Se você ficar preso nas suas, né, nas suas verdades de que uma ótima aula resolve tudo, isso não vai acontecer. Você vai perder espaço. Então, acho que assim, esse é o desafio, né? É o desafio de quem, principalmente dos ex-professores, fazer essa virada de chave e entender que tudo muda, né? O papel dele também mudou nesse negócio. Então, eu vejo isso, né? Até a gestão para não dar indigestão, você precisa, isso que o Rogério falou, e a gente tem, como já citei há um tempo atrás, um mercado muito longevo. A gente está numa uma mudança geracional em muitas escolas de natação, academias, mas escolas de natação principalmente. Então você vem com uma geração que mesmo que alguns são formados em educação física, ele já vem com uma cabeça um pouco diferente voltada para isso. Você ter uma estrutura como empresa é fundamental, mesmo que você seja pequeno. Você é uma empresa. E isso você tem que colocar na cabeça, né? É uma das coisas que eu vejo de diferente do mercado brasileiro para os mercados mais desenvolvidos, tipo americano, australiano, é que lá todo mundo pensa como empresário, apesar de dar aula. Ele tem uma formação empresarial diferente. Então, isso é fundamental. Esta mudança, ela está ocorrendo. E volto a frisar, você querendo ou não. Está chegando gente, muita gente nova no mercado, e essas pessoas que estão chegando no mercado são pessoas que vêm com uma outra cabeça, vêm com uma cabeça empresarial. Ah, eu gosto da aula, como o Rogério falou, pode dar, mas tenha o seu organograma, tenha a sua estrutura para que você possa ter este prazer. Se o teu prazer é dar aula, ok, não vamos tirar esse prazer de você. Mas entenda que você está dentro de um negócio. E se você não consegue fazer as duas coisas, talvez melhor você sair do negócio. Mas que você saia, não que te tirem. Então, agradecer muito a presença do Rogério, agradecer a presença do Rafael. Você está interessado em fazer sua inscrição? Acesse o site congressionataçãoinfantil.com.br, sem os acentos, sem os cedilhas. Se você ainda tá ainda meio, não sei se vou ou não vou, ainda tem um cupom da Natação Criativa de 6% que você pode adquirir qualquer evento. E além do S4, a gente tem um congresso brasileiro destinado aos professores, e a gente também tem agora um novo seminário destinado a crianças com deficiência, que também é um novo evento que vai acontecer na sexta, e é só na sexta, né, que vai acontecer, então no dia 10 de abril. Então você também pode fazer sua inscrição para qualquer evento. Se você está curioso, quais vão ser os palestrantes, como vai ser a programação desses dois outros eventos, a gente fez também um podcast com a Sandra e com o Rafael. Eu vou deixar o card aqui no final para você também acessar. Lá a gente dá dica de hospedagem para quem está vindo de fora de São Paulo, o que está em conta, onde conseguir, como que eu chego no acesso ao local de forma mais tranquila. Então, todas as dicas a gente já fez uma outra entrevista e falou, mas não falaram como eu chego nesse congresso? Calma que a gente fez uma entrevista. E também agradecer os nossos parceiros, a Flot, materiais de natação, mais de 400 materiais no catálogo, tudo com ISO 9001 e com polo dentro da USP que testa cada material que chega na borda da piscina. Plataforma Educar, com cursos presenciais e online para você estudar tudo com certificado. O aplicativo da Swim Track, trazendo a tecnologia para a borda da piscina que a gente falou tanto hoje, então você ter o seu próprio aplicativo
aplicativo com seu logo. Imagina mostrar a evolução para um pai, um vídeo, uma avaliação, ele vai compartilhar nas redes sociais com seu logo, com seu nome, atraindo novos clientes para você. Sobrasa, Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático, você que vai fazer qualquer projeto de prevenção aquática, pegue os dados no site da Sobrasa e leve aí para sua região e faça uma ação voluntária. São mais de 17 ações voluntárias por dia, mais de 8 mil voluntários que a Sobrasa atende o Brasil inteiro. E a Raizo, nova metodologia do mercado, trabalhando gamificação com preço super acessível. Agradecer mais uma vez, Rogério, Rafael, muito obrigado pela presença. A gente que agradece. E obrigado a vocês aí do outro lado, vocês ficaram até o final. Compartilha essa entrevista, tenho certeza que você vai nesse evento e quer levar alguém com você. Compartilha com esse amigo, fala, vamos junto, vamos organizar um evento, vamos lá para São Paulo, vamos alugar um Airbnb, alugar um hotel, vamos junto. E claro, ativa a notificação e segue o nosso canal. Então, muito obrigado para vocês mais uma vez e até o próximo episódio.